Meus queridos, amados irmãos e amigos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite também, ou bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você que está ligado conosco agora no nosso canal do YouTube, talvez nesse momento, no dia de hoje, ou quem sabe, em outro dia, ouvindo a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada um dos nossos queridos convidados. E o que é que a Igreja Batista tem a dizer para os nossos amados convidados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos realizando hoje um culto com a liturgia um pouco mais simplificada e um pouco diversificada. Hoje estaremos pregando mais ou menos antes do meio do culto, porque daqui a pouco eu ainda estarei indo ali para a nossa congregação do Bacurau, aonde estaremos ministrando a ceia do Senhor. Logo após o sermão, o culto continua, ainda teremos mais alguns hinos. E que, de certa forma, Deus ele venha a ser glorificado. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo 4. Estaremos fazendo a leitura de 13 versículos. Lucas, capítulo de número 4. Leremos do versículo 1 até o versículo de número 13. É o texto que estaremos meditando nesta noite. Acredito que você já deve observar esse texto aí na nossa projeção. O texto está escrito da seguinte forma: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. No instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isto me foi entregue. Posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isto será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Ou, em algumas versões, atire-te daqui. Porque está escrito: aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, ou também foi escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Estaremos falando nessa noite sobre aprendendo a atravessar os desertos da vida com Jesus. Aprendendo a atravessar os desertos da vida com Jesus.
O certo, meus irmãos e amigos, ninguém gosta de passar pelos desertos da vida. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por lutas, ninguém gosta de passar por adversidades. Na verdade, ninguém gostaria de passar pelos desertos, pelas lutas, pelas pelejas. Ninguém gostaria de ficar doente, ninguém gostaria de perder um ente querido, ninguém gostaria de passar por problemas familiares, ninguém gostaria de passar por problemas psicológicos, emocionais, ninguém gostaria de passar pela perca de um ente querido, ninguém gostaria de passar por um desemprego, ninguém gostaria de passar por uma perseguição, por uma injustiça, ninguém gostaria de passar por uma tragédia. O certo é isto. Ninguém gostaria de passar pelos desertos da vida. E muitos daqueles que passam pelos desertos da vida, no afã de passar por esses desertos, no afã de resistir a esses momentos difíceis e atravessar um momento de calmaria, muitas dessas pessoas buscam caminhos diversos. Algumas pessoas buscam psicólogos durante um período de deserto, que tem realmente o seu valor. Outros ainda buscam uma psiquiatria, buscam um psiquiatra, buscam tomar remédio, que também é importante. Alguns outros, muitas vezes, procuram o misticismo, vai atrás de esoterismo, vai atrás muitas vezes de curandeirismo, vai muitas vezes atrás do espiritismo, se enveredou em qualquer lugar que possa oferecer algum tipo de alívio, algum tipo de solução. Alguns outros, quando passam pelos desertos da vida, se enclausuram, se isolam, caem em profunda depressão, vão para o fundo do poço, perdem seus sonhos e muitos deles até dão cabo da sua própria vida. Na verdade, quando as pessoas passam por um período, de deserto, de lutas, muita gente sai por aí, atirando em qualquer lugar, procurando qualquer solução, procurando qualquer tipo de alívio. Nessa noite, nós, olhando para essa passagem que eu acabei de ler, nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo passando pelo deserto. Então, quando nós olhamos para essa passagem, que é muito conhecida como a tentação de Jesus, nós encontramos Jesus Cristo passando pelo deserto e nós aprenderemos através dessa história, através dessa narrativa, através dessa experiência vivida por Jesus, como atravessar os desertos da vida. E passar pelos desertos da vida não é aprendendo com uma pessoa qualquer, não é aprendendo com um religioso qualquer, não é aprendendo simplesmente com um professor, com um mestre, ou com um médico, ou com um amigo, ou com um sociólogo, ou com qualquer outra coisa. Nós estaremos aprendendo a passar pelos desertos da vida com o próprio Senhor Jesus Cristo, que é modelo de tudo aquilo que é bom. Então, nós olhando para essa história, nós encontramos lições preciosas sobre os desertos da vida, aprendidas, deixadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que eu li não é um texto claro. Jesus havia se batizado, foi conduzido ao deserto e passando ali um longo período, ele foi nesse longo período tentado pelo diabo e ele é tentado pelo diabo e ele vence aquela tentação. Então, o texto é esse. E nós vamos encontrar aqui, observar nessa história, nos pormenores, lições que nós aprendemos com Jesus, de como vencermos os desertos da vida. Eu não sei, talvez você que chegou aqui nessa noite, você esteja passando por um deserto. Talvez você que entrou aqui por essas portas, pastor, eu nem vinha para o culto hoje. Eu vim porque eu estava precisando de ouvir alguma coisa de Deus. Só Deus sabe do que eu estou enfrentando.
Eu estou passando por uma luta, pastor. Talvez o senhor está sendo usado por Deus nesse momento para falar comigo. Eu não disse para ninguém, talvez aqui nessa igreja, ninguém saiba do que eu estou passando. Mas eu estou passando por um deserto. Ou quem sabe, você que está aqui nessa noite, você esteja dizendo assim: ah, pastor, eu passei por um deserto recentemente, como a família do nosso embaixador Mateus, que depois de uma cirurgia está aqui na igreja para agradecer a Deus pela bênção recebida. Um dia desse, um deserto apareceu na vida dessa família. Ou quem sabe outros estão aqui passando por uma dificuldade financeira. Ou quem sabe uma dificuldade na família. Ou quem sabe uma maldita de uma depressão ou uma grande ansiedade tem mexido com você, tem judiado com você, tem lhe deixado triste, tem lhe deixado amargurado, tem lhe deixado para baixo, tem tirado de você a alegria de viver, de aproveitar das belezas dessa vida. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite passando por uma dificuldade grande na família. Na família, no casamento, na criação do filho, ou quem sabe no relacionamento entre filhos, ou quem sabe no relacionamento de namorados. Talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando algum tipo de deserto. E nós queremos dizer para você, assim como Jesus atravessou esse deserto, em Deus nós podemos também atravessar. Então, vamos aqui aprender algumas lições nesse texto. A primeira lição que aprendemos nesse texto é que os desertos da vida, eles são comuns a todos. O versículo primeiro diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui, gente, a primeira lição que aprendemos é que os desertos da vida são comuns a todos. Pastor, por que o senhor diz isso? Eu estou dizendo isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, passou pelo deserto. O Criador do universo, o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, passou pelo deserto. Aí a gente começa a imaginar, meus queridos, se o próprio Senhor Jesus Cristo passou pelo deserto, esses mesmos desertos, eles também nos afetarão. Eles fazem parte da nossa vida. Eu olho para esse texto e a primeira verdade que salta aos meus olhos é esta. Esse deserto que está acontecendo aqui, quem foi para o deserto nesse momento não foi o Paulo. Não foi nenhum dos outros apóstolos, não foi um seguidor piedoso de Jesus Cristo, não foi um profeta, mas o próprio Senhor. O próprio Senhor. Aqui nós queremos aprender com esta lição, é que os desertos da vida, eles acontecem a todos, são comuns a todos. Talvez você esteja passando por uma luta. Aí, muitas vezes, o próprio diabo ele começa a trabalhar na mente da pessoa da seguinte forma: por que é que esse deserto está acontecendo com você? Por que é que você está passando por isso? Se você é crente, se você é temente a Deus, se você é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, se você é uma pessoa que faz o bem, muitas vezes o diabo ele consegue mexer com a fé de algumas pessoas, que as pessoas se tornam abaladas quando estão passando por uma luta. Por que Deus está permitindo isso? Parece que Deus não me ama. Conversava com uma pessoa que estava passando por uma grande luta, e ele disse para mim assim: eu começo a duvidar da presença de Deus, da existência de Deus. Por que é que isto está acontecendo justamente comigo? Sabe por que é que aconteceu com ele? É porque pode acontecer com qualquer pessoa. Quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a entender isso, isso se torna algo melhor. A gente começa a encarar as dificuldades da vida com leveza, sabendo que enquanto estivermos aqui, iremos sofrer. Ou iremos sofrer pelos nossos ou iremos sofrer pelos nossos pecados, ou pelos pecados dos outros, ou simplesmente por sermos pecadores. O Senhor Jesus Cristo nunca escondeu isso.
Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E outra coisa importante sobre esse sofrimento, esse deserto, que é comum a todos, eu fico observando nesse texto que esse deserto de Jesus aconteceu logo após uma grande bênção recebida. Eu não sei se vocês percebem, mas quando você vai estudar, o texto vai narrar que Jesus, logo após ele ter sido batizado, gente. Olha só que imagem, olha só que situação. Jesus Cristo, ele tinha saído das águas, ele tinha trocado a bata de batismo, ele tinha recebido o certificado de batismo, ele tinha lá no Rio Jordão, ele tinha escutado a voz do próprio Pai dizendo: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Um momento extraordinário, um momento de grande prazer acontecido na vida de Jesus. Logo em seguida, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Vocês sabiam que não é muito difícil a gente escutar as pessoas falarem assim, da seguinte maneira: a minha vida estava tão feliz, a gente estava tão feliz por a gente ter conquistado algo na nossa vida, de repente veio isso. O Senhor Jesus que passou pela mesma coisa. Era um momento de alegria, de repente ele sai da voz, ele sai de um momento em que ele escutou a voz de Deus, do próprio Pai. Com pouco tempo ele começou a escutar a voz do diabo. Interessante isso. Há pouco tempo Jesus tinha escutado, os seus ouvidos foram agraciados, foram invadidos por uma voz doce, forte do céu. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Pouco tempo depois, ele escutou nitidamente a voz de Satanás tentando. E uma outra lição que aprendemos nesse primeiro ponto, que os desertos são comuns a todos, é que muitas vezes nós somos levados ao deserto pelo próprio Deus. Eu não sei se vocês perceberam na leitura do verso 1, diz assim, olha: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, se referindo ao batismo, e foi guiado, em algumas versões foi levado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, para o deserto. É um detalhe pequeno, mas é um detalhe muito importante. Muito importante. Observamos aqui o texto nitidamente que é o próprio Deus que leva o Senhor Jesus para o deserto. Não foi uma escolha de Jesus, não foi uma escolha dos discípulos. Jesus não saiu daquele batismo corrido, perseguido por alguém, por alguma liderança, por algum grupo político, mas diz que o próprio Deus foi quem, o próprio Espírito Santo, guia Jesus, leva ele até o deserto. Aqui a gente não precisa forçar o texto. A gente não precisa aqui ser especialista para perceber que foi o próprio Pai, o próprio Espírito Santo, melhor dizendo, que leva Jesus até o deserto. E já diz com qual razão, ou com qual finalidade, para ser testado, para ser tentado pelo diabo. Lá em Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, logo em Marcos 4, a partir já do verso 30 em diante, 35, nesse contexto aí, o texto vai dizer que Jesus está conversando com a multidão, ele despede essa multidão e diz assim: olha, vocês, na verdade o verso 35 é muito claro quando ele diz assim: vamos passar para o outro lado do mar. O Jesus dizendo, os discípulos: vamos entrar aqui num barco e vamos passar, está aqui um mar, nós vamos passar deste lado para o outro lado. E diz que indo aqueles homens, obedecendo a ordem de Jesus, diz que lá no meio daquele mar aconteceu uma grande tempestade. O próprio Senhor Jesus, digamos assim, foi quem conduziu aqueles discípulos para o meio de uma tempestade. Eu sei que existem determinadas oportunidades
em que muitas vezes aquilo que nós passamos são investidas de Satanás. Muitas vezes passamos por situações por causa da nossa cabeça dura que nós temos, muitas vezes de decisões loucas, insanas, decisões impensadas que muitas vezes nós tomamos, e muitas vezes é uma ação também do próprio diabo. Agora, uma coisa que eu não posso descartar é que grande parte daquilo que eu estou passando não é nem uma investida do diabo em si, mas é o próprio Deus que faz isso ou permite que o diabo faça isso. Então, quando a gente passa por uma luta, a gente deve pensar nisso. Então, aqui o próprio Senhor Jesus, ele é conduzido ao deserto. Então, a primeira grande lição que aprendemos, dentre outras que nós já falamos aqui, é que os desertos, eles são comuns a todos. A segunda lição que aprendemos aqui é que os desertos, eles são tentadores. O verso número 2 diz assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aqui nós podemos observar alguns detalhes sobre essa ideia de que os desertos também, eles são tentadores. Primeiro, nós observamos o cenário aonde Jesus ele foi tentado. O cenário daquele deserto. Os irmãos sabem que os desertos são lugares solitários, são lugares de poucos amigos, são lugares aonde geralmente a gente não tem ajuda de ninguém. Então, o cenário pelo qual Jesus passou por aquele deserto, por aquela tentação, era um deserto. Era um local inóspito, era um local indesejado, era um ambiente que ninguém queria estar, ou pelo menos gostaria de estar. Era aquele momento ali, Jesus estava lá, não apareceu ninguém clamando por uma cura, não apareceu ninguém pedindo uma esmola. Então, observe que o cenário daquela tentação, daquele deserto, era um cenário de solidão. Vocês lembram, lá em Gênesis, quando a Eva e o Adão, quando eles passaram pela tentação, a Eva estava sozinha, a Eva estava solitária. Quando Davi passou pela tentação de ver aquela mulher se banhando do lado do seu palácio, ele estava só. As besteiras que Sansão fez na vida, boa parte delas, ele estava só. Não se associou a um amigo. Então, observe que o cenário da tentação era um cenário de solidão, ainda era um cenário de perigo. Nós vamos observar que aquele deserto era um lugar de escassez. Jesus passou um longo período sem alimentação, um abatimento talvez sem tamanho acometeu o seu corpo, os seus órgãos estavam prestes a passar por um colapso. Existia uma fraqueza muito grande no seu corpo. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele tinha dificuldades até de ver, dificuldades até de ficar em pé. Era um cenário de escassez. Não em Lucas capítulo 4, mas lá em Marcos capítulo 1, verso 3, o Marcos, ele relatando essa mesma tentação de Jesus, ele vai trazer um destaque sobre esse cenário da tentação. Ele vai dizer que nesse cenário existia feras. Feras estavam lá naquele deserto. Então Jesus estava num cenário extremamente perigoso, extremamente complicado. Era a escassez, existia vários perigos e tinha feras. Observe que ele não estava num jardim, ele não estava no pico das montanhas. Não, a princípio aqui ele estava num ambiente seco, num ambiente sem água, possivelmente sem ter nenhum tipo de estrutura para que uma pessoa possa viver. E nesse momento nós observamos o cenário, as feras. Aqui o texto não diz que tipo de feras são estas, mas eram perigos constantes que o Senhor estava passando.
Ainda nesse cenário, sobre aquele ambiente ser tentador, nós temos aqui o agente tentador. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. O texto é claro, né? Que aquele tentador, Jesus foi tentado, não foi somente 3 vezes, como alguém precipitadamente poderia dizer. O texto diz que ao longo desses 40 dias, ele foi tentado. Quem? Por quem? Por Satanás. Quando o João escreve Apocalipse, no capítulo 12, o verso 9, ele vai dizer que esse diabo, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás. Então, é esse ser diabólico, parece uma redundância, é esse ser perverso, é esse ser mau, é esse ser com fome de destruição, inimigo de Deus, é esse ser que tenta o Senhor Jesus Cristo. Aquele mesmo ser que lá no jardim do Éden tentou a Eva e também fez com que o Adão pecasse. Agora este ser estava de volta. Ele agora estava mostrando as caras. Esse ser que ao longo da história da humanidade já tinha causado tanto mal aos filhos de Deus, a homens de Deus. Agora ele estava de volta. Alguns estudiosos chegam a dizer que esta não foi nem a primeira vez que o diabo ele procura destruir Jesus. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus nasce, o próprio Satanás levanta o Herodes para tentar matar Jesus ainda na sua meninice. Agora ele volta ao deserto, numa situação propícia para tentar derrotar Jesus. Ele estava frágil, ele estava com fome, ele estava passando por uma fragilidade corporal, uma fragilidade possivelmente emocional. E ele tinha montado uma estratégia, tudo parecia perfeito, para destruir o nosso Senhor. Jesus estava no deserto, e aí Satanás, o próprio diabo, aparece para tentar o Senhor. Aqui, meus irmãos, nós observamos, dentro desse ponto, que os desertos são ambientes tentadores. A gente viu o cenário dessa tentação, a gente viu o agente tentador, e nós vamos demorar um pouquinho aqui falando sobre os tipos de tentação. Abertamente, claramente, aqui nós temos o registro do próprio Lucas. Ele vai destacar pelo menos 3 das muitas tentações que o Senhor Jesus Cristo passou durante este período. A primeira delas, não sei se vocês vão observar, eu vou ler para a gente entender melhor, para trazer a nossa lembrança, a partir do verso de número 3. Então o diabo disse a Jesus: se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Olha a segunda tentação, registrada aqui, Então o diabo levou para um lugar mais alto. No instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder. Em algumas versões diz autoridade. E a glória desse reino, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adores o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. O versículo 9 diz: então o diabo levou a Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, ou atire-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guarde, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: você também foi escrito, não ponhas à prova o Senhor, seu Deus. Observe que aqui nós temos bem detalhado esses 3 tipos de
tentação. A primeira delas, que nós observamos aqui, Satanás tentou persuadir Jesus a desconfiar do cuidado providencial do Pai. J.C. Halley, comentando esse texto, ele vai dizer que o diabo queria que Jesus pensasse assim: o meu pai me deixou só, eu estou fraco, exausto, eu estou faminto, então é hora de eu fazer um milagre, é hora de eu fazer assim, de repente aparecer pão, transformar uma pedra em pão. Ou seja, era uma tentativa do diabo persuadir Jesus Cristo a ele desconfiar da providência de Deus, do cuidado providencial de Deus. Todas as vezes, meus irmãos, que nós passamos pelos desertos, nós passamos por lutas, o diabo ele quer começar a colocar na nossa mente que estamos só, que Deus não nos escuta, que Deus nos abandonou, que Ele não me escuta, que Ele não está nem aí. Então, esta foi a primeira grande investida de Satanás. E aí, a ideia é que quando a gente passa por isso, quando a gente passa por uma luta, parece que a gente quer procurar qualquer outro tipo de solução, menos a presença de Deus, menos a oração, menos a leitura, menos a comunhão com Ele. Eu vou aqui fazer algo, eu vou procurar dar o meu jeito, eu vou fazer aqui algo do meu jeito para ver se eu consigo resolver. É por isso que tanta gente, quando passa por alguma dificuldade, em momento de estresse, em momento de conflito, a sua vida muito bem faz é piorar, porque a pessoa sai fazendo burrada em cima de burrada. A segunda tentativa do diabo aqui era persuadir Jesus, o nosso Senhor, a obter poder mundano ou utilizando meios ilícitos. O diabo disse: olha, está vendo aqui, vem aqui esse lugar bem alto. Você está vendo aqui os reinos do mundo? Está vendo aqui? Tudo isso aqui é meu. Se você for observar com bastante cuidado, isso aqui era uma mentira do diabo. Porque o diabo ele não é dono de nada. E chegou e disse: olha, tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. E isso aqui pode ser seu. Eu posso dar a você toda essa autoridade, todo o poder sobre tudo isso. Só com um pequeno detalhe. Antes disso, você vai me adorar. Você vai me adorar. Aqui, o Satanás, ele vai, mais uma vez, querer levar Jesus a adquirir algo por meios ilícitos. E nesse contexto era algo terrível. Era se curvar diante de um Deus maldito, de um espírito mau. Aquela promessa era uma promessa mentirosa, mas era uma promessa imensa, tentadora. Eu dou a você. Então, quantas vezes, né? A gente, quando está passando por uma dificuldade, mais uma vez. E aqui, quando a gente fala nos desertos da vida, como eu falei a princípio, não é somente em situações de perigo, mas em situações também de calamidade, de doença, de perseguição, mas em outras situações, onde muitas vezes somos tentados a fazer coisas erradas, a conquistar coisas por meios ilícitos. A terceira tentação do diabo aqui, que o Lucas ele vai documentar, é que Satanás tentou persuadir o nosso Senhor com uma atitude de presunção. Ele vai dizer: olha, você levou ele para Jerusalém, botou lá no pináculo do templo, no local mais alto, olha, você pula daqui. Você vai pular daqui que Deus vai mandar uns anjos, vai lhe segurar, nada de mal vai lhe acontecer. Então aqui era como se o diabo estivesse tentando Jesus Cristo a ele mostrar que era filho de Deus, que ele não precisava se curvar diante do diabo para ter poder, que ele agora, que no estalar de dedos, ele iria tentar a Deus. Mas é interessante que quando observamos aqui, o Senhor, ele vai resistir a tudo isso. Sabe qual é a outra lição que aprendemos
com Jesus sobre os desertos da vida é que os desertos, eles podem ser vencidos. O versículo 13 diz assim, o versículo 1, eu volto já no versículo 1, mas o verso 13, voltou do Jordão, o 13, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Nós vamos ver aqui agora que os desertos, eles podem ser vencidos. Jesus passou esse período muito longo do deserto, 40 dias no deserto, sendo tentado de várias maneiras. Eu não sei se vocês notaram, mas no início do versículo 13, ele vai dizer que tendo concluído todas as tentações. Todas. Aqui, meus irmãos, a primeira lição que observamos aqui nesse ponto é que os desertos, eles podem ser vencidos. Tudo bem. Agora vocês poderiam me perguntar, pastor, como foi que Jesus ele venceu essa tentação no deserto? Aqui nós observamos as armas que ele utilizou. Eu volto ao versículo 1, o texto vai dizer assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, a primeira arma que Jesus usou aqui é porque Jesus ele era cheio de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. O texto não vai dizer que Jesus ele era mais ou menos cheio de Deus, ele tinha uma vida mais ou menos, não, diz que o texto que ele não era vazio de Deus, mas o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo estava preparado para aquele enfrentamento. Ele poderia estar até com seu estômago vazio lá no deserto, mas ele estava com a sua alma, estava repleto de Deus. Aqui não precisa a gente fazer uma aplicação muito profunda, não. Quer vencer os desertos da sua vida? Se encha de Deus. Se apegue ao Senhor. Se volte para Deus, ande em santidade, tenha comunhão com Ele, se encha da presença de Deus, que aí você tem forças para resistir, seja lá qual for a área do deserto na sua vida. Uma outra coisa que observamos que foi uma arma usada por Jesus, era a própria palavra de Deus. Eu não sei se vocês notaram, mas o diabo, ele usou de sutilezas para tentar Jesus. O diabo chegava e usava a palavra de Deus. Na verdade, ele usava alguns trechos da palavra de Deus e distorcia essa palavra. Distorcia essa palavra. E aí o diabo usava a palavra de Deus para tentar Jesus, e Jesus vence aquelas tentações usando também a própria palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Isso também está escrito. Qual foi a arma que ele usou para vencer o próprio diabo? A palavra de Deus. Eu não posso deixar de aplicar isso agora. Quer vencer os desertos da sua vida? Priorize esse livro na sua vida. Leia esse livro. Ame esse livro. Coloca esse livro como algo presente, que você deve lê-lo constantemente, diariamente, gastar tempo com ele, aprender suas verdades, aprender suas doutrinas. Isto é muito importante. Deus está nos ensinando nessa passagem a sublime autoridade das Escrituras e o imenso valor de conhecer os seus conteúdos. E é interessante que no finalzinho, o Lucas, se você ler no verso 13, o texto termina dizendo assim, o verso 13, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno, ou seja, porque depois ele iria voltar para continuar, tirar Jesus dos seus projetos, da sua missão. Mas quando nós encontramos, eu fui ler, lógico, a mesma tentação de Jesus nos outros evangelhos. E lá em Mateus, capítulo 4, no verso 11, nós temos uma palavra muito especial. O texto diz assim, com isso,
o diabo deixou Jesus. E, atenção, e eis que vieram anjos e os serviram. O que é que eu aprendo aqui? É que mesmo estando nos desertos, passando pelas lutas da vida, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos protege. O Senhor está nos conduzindo. Não é porque muitas vezes no deserto a gente não consegue ver Deus claramente, audivelmente, porque você sabe, né? Quando a gente passa por alguma luta, algumas vezes a gente se ajoelha, começa a orar, aí começa a dizer assim, ai meu Deus do céu, se aparecesse aqui uma luz, um clarão, se eu escutasse uma voz diferente, Deus dizendo que está comigo, que a vitória é minha, que eu vou passar por isso, que eu vou enfrentar esse negócio, que eu vou suportar tudo isso. Não, a gente não dá essa vontade de ouvir a voz de Deus. O próprio Augustus Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente estiver passando por qualquer situação, a gente deve continuar orando, mesmo se a gente não escutar a voz de Deus. A gente deve continuar acreditando, mesmo que a gente não esteja escutando o Senhor. A gente deve continuar remando, a gente deve continuar para frente, confiando em Deus, mesmo quando Ele continuar em silêncio. Sabe quem foi que passou por isso? O Jó. O Jó passou por todo o seu deserto. E olha que o deserto de Jó, o deserto enfrentado por Jó foi grande. Aquele homem passou por toda aquela luta. E diz os estudiosos que o pior sofrimento que Jó passou não foi perder seus familiares, não foi perder seus bens, não foi perder a sua saúde. Não foi ser reprovado pelos seus amigos, não foi ser incompreendido pela sua esposa, mas o pior deserto que Jó passou foi ele não escutar a voz de Deus durante todo aquele período. E Deus estava com ele. Concluindo, meus irmãos, os desertos da vida, eles são certos, inevitáveis e muitos deles inesperados. Precisamos olhar para Jesus como modelo para vencermos os desertos que muitas vezes nos atingem, tendo a certeza de que os desertos são comuns a todos. Os desertos são lugares tentadores, mas acima de tudo, que os desertos são vencidos com Deus e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.